Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa então o nosso debate, o Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, não é? Neste dia 20 de fevereiro de 2019. Olha que muito bom saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado desde já pela sua participação aqui com a gente. Aliás, te aguardando como sempre aqui através do nosso site. O site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também. 99907-0097. Você acompanhando a gente também aí, através do nosso Facebook. Acompanhando aqui toda a movimentação no estúdio, o estúdio multimídia da Rádio Melodia, para este planeta de audiência. Pesquisa do dia. Bom, a pesquisa hoje, querendo saber. Hoje nós vamos falar sobre justiça social. Você sabe mesmo o que é? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque do nosso debate. Quando a Melodia tem a honra de receber para a gente discutir aqui este assunto, o pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. O pastor Walter Miranda, do Ministério da Obra da Restauração de Tudo, em São Gonçalo. E o pastor Humberto Sequeira, presidente da Convenção Batista Nacional, no estado do Rio de Janeiro, pastor da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis. Vamos começar então o nosso debate orando. O pastor Walter Miranda vai estar orando então, abrindo o nosso debate. Nosso Deus, nosso Pai, oramos agradecidos pelo dia que Tu nos dás e a oportunidade aqui na Melodia deste debate, nesta manhã abençoada. Teu servo ministro que comanda este debate, pastor Eliel, abençoa a nós pastores aqui, que o Senhor nos dê graça para que possamos abençoar com a Tua palavra aqueles sintonizados na Melodia. Aceita a nossa oração e continua conosco para sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje, dia 20 de fevereiro, se comemora o Dia da Justiça Social. A propósito do dia, o debate traz então exatamente esse assunto. Justiça social. Mesmo com a criação de uma data comemorativa para promover a conscientização da importância da igualdade entre os povos, o respeito às adversidades, né, às diversidades culturais, a promoção do desenvolvimento social e a ideia de justiça social, na prática, essas questões ainda não estão consolidadas. Alcançar a justiça social não é tarefa fácil, ainda mais porque existe certo desconhecimento em torno do tema. Muitos não sabem o que é e qual a importância desse conceito. A propósito, o resultado parcial da pesquisa, estamos começando o debate, com 71% dizendo não sei o que é não. E vivemos em sociedade, sobretudo nesses últimos tempos, diria nesses últimos dias, onde tem acontecido tanta coisa e a gente clama por justiça e às vezes eu nem sei se a gente clama por justiça, a gente clama por vingança. E a justiça social fala de igualdade. Qual delas? Vamos para o debate. Meu querido presidente, bom ter Vossa Excelência aqui mais uma vez no nosso debate. Bom dia. Bom dia, meu mano querido. Bom dia aos nossos debatedores amigos também. Bom dia a você que está nos dando a honra e o privilégio da sua audiência. Um debate palpitante, interessante e, sobretudo, para a gente refletir a respeito do nosso comportamento cristão.
Eu sempre falo aqui que todas as vezes que eu venho pensando uma coisa, a tua abertura me faz dar uma variada na cabeça aqui e pensar algumas coisas diferentes. Mas a última pergunta que você fez, interessantíssima. Já dizem que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Porque as perguntas nos fazem refletir. E aí você perguntou qual, não é? Qual a justiça? Ainda dentro da sua introdução aí, você também comentou a respeito da vingança. Me parece que a grande confusão que as pessoas fazem, por isso a justiça social é tão prejudicada, tão negligenciada de modo geral por todos, porque na realidade a justiça social diz respeito a condições igualitárias para todos, independentemente de religião. Vamos começar pela nossa linguagem aqui, para o povo que nós falamos em maioria, independentemente de religião, também é independente de condição social, de raça, de ideologia de vida, enfim. É uma condição que tem que ser igualitária para todos. E é lógico que essa questão da justiça social vai alcançar os menos favorecidos. E o que o Evangelho mais trabalha, sempre trabalhou, inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo sustentou isso no seu ministério, que ele veio para esses, para os pobres. Vou recorrer aqui mais uma vez a resposta que Jesus deu aos discípulos de João Batista, quando ele diz, vai lá e diz para ele que eu estou curando os enfermos, libertando os cativos, né? E ele dá de forma genérica, ele vai dizer assim, e o evangelho está sendo pregado aos pobres, aos necessitados. E a justiça social é muito negligenciada, talvez, pastor Eliel do Carmo, pelo problema que você nos faz refletir com a sua pergunta, com a abertura aí. Ela tem sido muito mais pessoal. A justiça social diz respeito a uma questão coletiva. Talvez seja o pior mal coletivo que existe e o menos que a gente pensa. Aquele que a gente menos pensa nele. Por quê? Porque ele é coletivo. Não é? E as pessoas são muito egocêntricas. Há um egoísmo muito grande. Qualquer pessoa, na função que estiver, ela geralmente olha para as outras pessoas e para o mundo de modo geral com o olhar do seu mundo, com seus interesses. E é lógico que aí vão escapar pessoas. Aí eu separei um texto aqui que eu considero, sinceramente, lindo. Vou buscar no Antigo Testamento, que nem tem sido muito minha prática ultimamente. Amós 5:24 vai dizer assim, afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Olha que coisa linda. Ou seja, o profeta está chamando a atenção do povo para que muito menos do que o som das canções e a música de suas liras, os instrumentos, as canções bonitas, eu vou te dizer até mais, hein? A gente pode pegar isso aqui, por analogia, adequar hoje aos nossos cultos, né? O ministério de louvor perfeito, técnico, instrumento da melhor qualidade, igreja com o melhor conforto possível, não é isso? A gente se preocupando muito com essa questão, não só da logística, que é importante, mas também da aparência, da estrutura, do conforto, e não se preocupa muitas vezes com outras questões que nos passam despercebidas. A verdade é que talvez seja o pior mal coletivo que exista hoje, coletivo, e o que a gente menos dá atenção. Temos um momento em que se discute muito, todos os meios de comunicações, programas, nós mesmos, evangélicos, defendemos, falamos, justiça social, mas será que de fato nós agimos assim? Justiça social é buscar as mesmas condições para todos os cidadãos, independentemente de sua religião, da sua cultura, da sua condição social e etc. Todos deveriam ou devem ter as mesmas condições. Se pegar pelos elementos básicos, saúde, já começou a pegar por aí, não é isso? Transporte, condição de vida, trabalho, moradia, etc. E por aí nós vamos seguir. O que a igreja tem a ver com isso e por que é bom que nós possamos pensar nisso nessa manhã, voltando a um tema de um outro debate aqui que veio mais ou menos por esse caminho, que é pensar nisso, é um papel da igreja. A igreja tem que promover a justiça social. É inconcebível imaginar, pastor Eliel do Carmo, uma igreja que não trate seus membros da mesma maneira. Inconcebível. Você não se deveria pensar nisso. Para encerrar minha fala aqui inicial, perceba que do decálogo, dos 10 mandamentos, os 4 primeiros dizem respeito ao relacionamento com Deus. Os 6 seguintes dizem respeito do relacionamento interpessoal.
E são claros ali, pelo menos dois, rapidinho, para a gente pensar, que é a questão de não proferir falso testemunho contra o semelhante, contra o irmão, contra o próximo, e também não cobiçar, seja lá o que for do outro. Isso está defendendo direito, isso está defendendo condições iguais. Então é importante nós pensarmos que o evangelho é sim, mas muito, não é pouco não. A essência do evangelho é justiça. Só rapidinho aqui. Jesus, não é? Ele começa dando um ensinamento de justiça social sensacional no aspecto religioso. Se João Batista está batizando, ele se aproxima, ele vai lá e faz o quê? Entra na fila para se batizar. Pastor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim. Ele está mandando uma mensagem do seguinte: eu sou filho de Deus, sou Jesus, muito bom, tenho um ministério a exercer, mas eu estou assim. Porque quando João Batista pergunta para ele, o que ele diz? O texto diz o quê? Para que se cumpra toda a justiça. Mas, pastor, você está embolando tudo, é a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus, ela na realidade, ela agrega todo o senso de justiça. E quando o próprio Senhor Jesus Cristo dá vários exemplos de se aproximar daqueles que são mais necessitados e de buscar igualdade para todos, é ele quem questiona a postura dos fariseus. É ele quem questiona em Mateus 23 a postura dos fariseus de arrogância, de querer se acharem melhor do que os outros. É ele quem traz o gentio para uma condição igual à do judeu, buscando o quê? Justiça social. Então o próprio Cristo dá um grande exemplo disso. Tá aí. Pastor Walter Miranda, que bom também tê-lo aqui, meu pastor. Bom dia. Bom dia, mano, pastor Eliel, os colegas pastores, a toda a audiência Melodia. Graça e paz do Senhor a todos. Esse texto, esse debate, esse tema, ele chama a nossa atenção porque o que nós vemos no dia a dia é gritante, é agressivo. O mundo muito fala em justiça social, mas o mundo dos homens, mas pouco vive a justiça social. A grande realidade é essa. E nós estamos vendo aí o gemido de muita gente que poderia, ser mais beneficiada neste mundo dos homens. E em se tratando da igreja, que está inserida no contexto do mundo dos homens, deveria, eu estou usando o verbo, deveria ser o exemplo na vivência e prática de justiça social. Assim eu entendo. Mas a gente percebe que existe muita coisa a desejar, muita a desejar, na prática e vivência da igreja, eu vou dizer assim, na justiça social, como exemplo e espelho para o mundo. Porque tem muita coisa gritante também em nosso meio, que tem muita gente gritando, pedindo socorro. O profeta Isaías, ele disse assim: ai dos que decretam leis injustas, ou seja, os pobres, os necessitados estão sofrendo. E hoje é a mesma coisa. Temos leis aí, mas que são injustas, leis que são leis, mas são também imorais. A grande realidade é essa. Se analisarmos direitinho, em função do que deveria ser feito para a população, para o ser humano, a gente vê que são leis imorais, mas estão aí legalizadas. Então, a partir, digamos, de um Congresso Nacional de deputados e senadores, de todas as autoridades constituídas trabalhando para o exercício e bem da justiça social, pensando nos homens e mulheres, nas famílias, temos muita gente sofrendo, e vindo para a igreja, há um gemido também na igreja. O João Batista, quando ele chegou contundentemente, gritantemente pregando, e chegaram alguns, o que a gente tem que fazer? João Batista foi logo claro: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Então, o que eu quero, é muito claro isso aqui, esse versículo. Aí deu um exemplo também para os soldados, para não roubarem, porque o que nós vivemos num mundo, principalmente no Brasil. O pastor, eu fico pensando, essa turma de gente ladrona que está aí, roubam da saúde, da educação, gente precisando de socorro na saúde. Será que eles não pensam nas famílias dos outros, só pensam nas famílias, neles em si? Aí entramos nesse campo aí, que cada um pensando só em si. Onde está a justiça social? Onde está dividir com aquele que precisa? Onde está socorrer aquele que tem necessidade? Não vemos isso. E na igreja também há um clamor. Eu acho que nós, pastores,
precisávamos estar mais atentos, com ouvidos mais aguçados para a necessidade que existe em nosso meio. Paulo diz, comunicar com os santos o quê? Nas suas necessidades. E tem gente sofrendo e a gente faz ouvido moco, como diz lá o nordestino. Fazemos ouvido moco e não vemos o grito daquele que precisa da ajuda. A Bíblia, ela é exemplo para a igreja de justiça social. Sendo exemplo, cartilha de exemplo de justiça social, a igreja poderia até melhor viver a prática dessa justiça social. Tá aí, pastor Eli Alves de Souza, meu pastor, que bom também tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel, bom dia, meus queridos aqui, pastor Humberto, pastor Walter, e bom dia a essa gama de ouvintes, né? Ligadinhos aí, sendo enriquecidos através da melodia, e é um prazer para nós. E me espanta um pouquinho ver aqui 71% revelando que não sabem. Eu creio até que o pastor Walter ali tocou no cerne da questão. Por que muitos não sabem? Porque cada um está centrado em si mesmo. E o grande problema é esse. E para que haja a justiça social, para que haja esse despojar, é preciso que nós comecemos a pensar seriamente no que Jesus disse. Olha, vamos amar aqueles que estão ao nosso redor, né? Aí abrir um pouquinho mais o leque. Vamos amar aqueles que nos contrariam. E depois abrir um pouquinho mais, talvez tenha colocado um pouco mais contundente, né? Vamos amar aqueles que se colocam como nossos inimigos. Então, não é uma coisa lá muito fácil. Mas se você observar ao pé da letra, e o pastor Humberto, como sempre, abriu de uma forma aí maravilhosa, né? A palavra vem revelando para nós que o ensinamento bíblico é um ensinamento para que nós aprendamos a viver dentro dessa justiça social, de fazer bem ao próximo. Não é? Ele citou o decálogo, né? E os 6 últimos mandamentos voltados para o trato social, voltado para o trato com as pessoas que estão ao nosso redor. E a palavra vem mostrar para nós realmente como nós devemos proceder. Então eu vejo aqui já a princípio o seguinte: todo crente deveria ser um exemplo da prática da justiça social. Não é verdade? Dentro do que a Bíblia ensina. Dentro do que a Bíblia ensina, dentro do que a palavra vem mostrando para nós, cada um deveria ser um exemplo nas mãos do Senhor. Há a injustiça, todo mundo sabe, mas por que há essas situações? Porque cada um está vivendo no seu mundo. A pessoa que mora num apartamento, ele não conhece o vizinho que mora do lado da casa dele. Não é verdade? O apartamento 203 não conhece direito quem mora no 202. Então, a pessoa se isola. A pessoa se isola, cada um faz o seu mundo. Não é? E cadê essa interação? E a palavra do Senhor, o que o Senhor quer é que nós passemos com o nosso viver. Às vezes o nosso viver fala mais alto do que a própria palavra, do que nós falamos. Não é? O exemplo de vida fala mais alto. E é preciso que nós mantenhamos esse relacionamento. O Senhor não mandou ninguém ser eremita, se converteu, se esconda na caverna. O Senhor não disse isso. É preciso que a gente esteja interagindo, não é? E nessa interação é preciso que nós sejamos exemplo. Eu gosto muito de ver Mateus 5, né? E no verso 17, Jesus disse assim: eu não vim para destruir a lei, mas para que ela seja cumprida, né? Para fazer com que ela se cumpra. Mas os fariseus já pensavam diferente. Os fariseus pegavam no pé de Jesus e pensavam que Jesus estivesse vindo para quê? Para destruir a lei. Então a lei antiga não serve, vamos detonar a lei antiga e vamos criar uma lei nova. Eles pensavam que Jesus viesse para isso, mas na realidade não. E os próprios discípulos pensavam que Jesus tinha vindo para criar essa nova lei, uma nova estrutura. E o povo? O povo pensa que Jesus vem para cumprir, em parte, não é?
ou para invalidar aquela lei, criar um novo sistema de governo. Então, cada um pensando numa axiologia do seu modo. E Jesus vem, esclarece e diz, não, eu vim para fazer com que a lei seja cumprida. Às vezes a lei muda, mas não muda a pessoa. O grande problema, às vezes, não é a mudança da lei. O grande problema está no amadurecimento. Não é? Quando o Senhor fala através de Oséias, ele diz, meu povo peca, erra, tropeça, sofre. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. E o Senhor, no livro de Oséias, está dando todas as prerrogativas para que o ser humano volte. É maravilhoso, pastor Eliel, porque o Senhor, ele nunca fala sem dar uma abertura de retorno, de recuperação, de mudança. Então, a justiça, né, é justamente a prática do que é correto, direito, verdadeiro, que vai ser bom só para a própria pessoa? Não, para a coletividade. Para a coletividade. E por que isso aí está desgastado? Porque cada um está olhando para o seu umbigo. Cada um quer resolver o seu problema. Cada um está centrado no seu mundinho. Então, a parte da justiça social é dar a cada um o que é seu de direito. Isso é a parte da justiça social. Às vezes, se sabe o que a pessoa precisa e o outro tem. Ele poderia ajudar, mas ele se dispõe? Não se dispõe. Não é verdade? Então, é preciso que haja o equilíbrio, porque na justiça social, cada um tem direito à vida, à alimentação, ao trabalho, à habitação, à igualdade de condições, à liberdade, à proteção. Você quer ver um exemplo, pastor Eliel? No princípio da igreja primitiva. O que se fazia na igreja primitiva? Chegava um membro que não tinha nada. Não é? Aí o que eles faziam? O que Barnabé fazia? Barnabé era um exemplo. Ele vendia a propriedade que ele tinha. Bom, eu posso me desfazer dessa propriedade. Ele desfazia da propriedade, chegava lá para Pedro e João e dizia assim, ó, abençoa aquela família que chegou que não tem nada. Hoje a situação muda porque aquele que tem sempre quer mais. E ninguém se preocupa com aquele que não tem. Então fica um ciclo vicioso, né, para se resolver a questão. Aí vamos falar aqui os 71%. Vamos parar de pensar um pouquinho, de centralizar no ego e pensar um pouquinho mais no nosso próximo. A palavra nos leva a isso. E às vezes nós não estendemos as mãos para abençoar aquele que está ao nosso redor. Às vezes a pessoa fica com pena. Olha, que pena que eu tenho de fulano. Mas a Bíblia não manda ter pena de ninguém. A Bíblia diz que se ele precisou de um casaco, que eu dê também a capa. Que eu dê. Se ele pediu para eu andar com ele 1 milha, que eu ande 2. Mas será que há disponibilidade de nós para isso? Os ouvintes também participando aqui com a gente, né? Berriel, Nova Iguaçu, parabéns por mexer nesse tema ruim de entender. A justiça social é quando a decisão final não tem 2 pesos e 2 medidas, independentes de classe social, credo religioso, situação financeira e etc. Utopia no Brasil, em nossas igrejas também. E eu quero entrar exatamente aqui, pastor Humberto. Eu ia seguir aqui exatamente para entrar exatamente aqui, porque a sensação que a gente tem, que a despeito das coisas que nós temos, essa disparidade que nós temos dessa divisão tanto da riqueza, nós temos pessoas, um pequeno grupo hoje de milionários no Brasil e um grande grupo de miseráveis vivendo abaixo da linha da pobreza num país rico. Num país rico, por incrível que pareça. A safra, toda hora, ela arrebenta. A safra, a grande safra, arrebentou. E tem gente morrendo de fome. Ou seja, não é falta de comida, é a má distribuição disso. É isso aí. Ou seja, esse tratamento... E outra, a Constituição, que completou 30 anos, e Vossa Excelência sabe disso aqui, fala exatamente disso. É um comprometimento que ficou só no papel.
ficou só no papel, lamentavelmente. Ainda hoje não vemos isso. Estou com 2 juristas aqui e nós vimos uma utopia dentro da Constituição. Amenizar, promover a igualdade, diminuindo a pobreza, mas cada dia cresce. Como é que é isso, pastor Humberto? E aí você me faz lembrar a época de aluno. Não é, Walter? Quando a primeira coisa que você aprende, logo no início da faculdade, é que você entra na faculdade de Direito achando que você vai promover justiça, né? Só que você descobre logo, rapidinho, que justiça, lei, não é isso? A justiça, a lei e o direito andam por caminhos opostos. É verdade. Embora sejam todos sejam comuns ao mesmo interesse, que é o cidadão. Não é isso? A lei é feita para exercer a justiça, para conceder um direito. Não é isso? Aí, desculpa aqui, né, cansar um pouquinho o ouvinte, mas eu me lembro da questão de Miguel Reale Júnior, que é a teoria tridimensional do direito. Ela vai surgir por esse pensamento, não é isso? Fato, valor e norma. O que é o fato? Um acontecimento social. Fato, o valor tem um acontecimento social que tem um valor. Aqui é o valor, o fator social. O valor é o aspecto filosófico, né? O que se vai defender, qual é o valor? O que eu vou defender aqui? Não é isso? E a norma é a lei. Olham as 3 coisas juntas, mas que andam por caminhos opostos. Porque uma coisa é o direito, a lei vem para assegurar o direito, mas a justiça é a prática. E aí vem aquela frasezinha que todo mundo conhece, né? Na prática, a teoria é outra. A teoria, ela é linda. A Constituição, em que pese algumas coisas que estão ultrapassadas e outras que são discutidas o tempo todo, nas suas cláusulas pétreas, não é? Artigo 5º, o artigo 5º é para tornar todo mundo igual. Mas a gente não observa isso. Se até hoje as pessoas precisam ir para a televisão para defender igualdade de condições, que seja de cor, não é isso? De acesso a coisas básicas do ser humano. Eu estava ouvindo, acho que segunda-feira pela manhã, uma reportagem qualquer, e dizia que tem 20 mil alunos no estado do Rio de Janeiro sem acesso ao ensino médio. Como é que pode, minha gente? Então eu tenho condições de pegar o meu filho Jonathan, que começou o 1º ano do ensino médio agora, esse ano, e consigo matricular numa escola particular. Ótimo. Mas e quem não tem condições? São 20 mil alunos sem acesso à educação num estado como o Rio de Janeiro. Que é básico. Que é básico. Eu estou falando de uma coisa básica. Não precisa ir muito longe, não. Eu vou falar de onde eu vivo. Teresópolis, você procura uma UPA, é uma loucura. Não tem remédio, não tem médico, atendimento precário, os lugares são os piores possíveis, unidade de pronto atendimento. Só tem a unidade. O pronto e o atendimento não tem nada a ver. Então, é o que você diz. Por quê? Porque tem alguém se beneficiando em detrimento do coletivo. E tem gente se beneficiando. Eu me pergunto, um Congresso Nacional com dezenas de parlamentares ganhando salários absurdos. Eu não estou aqui para discutir se merece ou se não merece, não. Você já viu atrasar salário de deputado? Você ouviu falar isso de vereador, essa turma? Já ouviu falar? Não atrasa. E volto a dizer, aqui não se discute quem se merece ou não merece, não tem que atrasar de ninguém, nem do deputado, nem do professor, nem do médico, nem do policial, de ninguém. O juízo de valor aqui não é da competência, mas é da igualdade. Igualdade essa que, infelizmente, nós não temos, porque a teoria é muito boa, porque o povo brasileiro é um povo extremamente inteligente e capacitado. Mas na hora de praticar, nós temos muita dificuldade, é na prática, não é na teoria. Tá aí. Antes de ir para o intervalo aqui, Monique participa, você creio que na prática não existe justiça social, democracia só no papel. Déficit habitacional, saúde, educação, a população está abandonada. Só servimos para sustentar um governo. Obrigado pela participação aqui com a gente. Fazer o seguinte, deixa eu ir para o intervalo, na volta. Eu quero entrar exatamente aqui, já começo com o pastor Walter Miranda, para a gente, de fato e de direito, trazer aqui o papel da igreja nesse cenário. Porque é fato que o cenário é complexo, nós falamos isso aqui agora, e todo mundo vê isso aqui. Mas Jesus vai falar que se a nossa justiça não exceder, então a igreja tem um papel aqui, aliás, dado por Jesus, hein? E a gente vai e volta já com a segunda parte para a gente tratar disso. Estamos apresentando Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional!
surpreendente. Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Pois é, já de volta, hein, com a segunda parte, então, do nosso debate nesta manhã, discutindo justiça social, hein? Estamos tocando nesse assunto aqui. Estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Humberto Siqueira, pastor Eli Alves de Souza e também com o pastor Walter Miranda. E a gente segue aqui, falando sobre justiça social. Bom, reconhecemos aqui, agora, e cortamos na carne como brasileiros, de que, apesar de estar escrito na Carta Magna, na Constituição brasileira, e olha que é a Constituição cidadã, né, que foi criada, foi votada, está em vigor há 30 anos, para rever exatamente essa igualdade, que não conseguiu em 30 anos fazer absolutamente nada ou promover aquilo que era preciso. Isso é fato. E a igreja que está inserida, então, nesse contexto? Porque Jesus diz assim, ó, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, há uma condição da justiça se estabelecer, a despeito de qualquer coisa. Hein, pastor Walter? No início eu falei que a igreja deveria ser o exemplo de justiça social neste mundo dos homens, de injustiça social. A realidade é essa, esse texto que você citou, né, se a vossa já é como uma ponta de faca bem afiada para estremecer a cada um de nós. Na realidade, a igreja precisava mudar. A verdade é essa. Eu que vivo aí o exercício do ministério pastoral, andando por lá e por cá, e vejo neste Brasil que a igreja, o comportamento dela de justiça social, né, teria que mudar. Prática de justiça social. Tem gente muito abastada no meio evangélico. E tem gente no meio evangélico, não vou dizer na miséria, porque tem um negócio também entre os crentes, pastor Eliel, que tornou-se um chavão, e isso eu reprovo, eu fico indignado com isso, porque às vezes se vê o irmão sofrer, e alguns querem tirar Deus da cadeira e sentar no trono de Deus e julgando, ele está sofrendo porque ele está embaixo do couro, ele está embaixo da vara, ele tem que apanhar, e não sabe que muitas das vezes o Senhor Deus falou para Israel, deixarei no meio de vós pobres. Para quê? Para que os demais façam alguma coisa. E tem gente no nosso meio pedindo socorro e alguns ignoram e não exercem a justiça social. Ele tem que deixar de sofrer, porque se eu fizer alguma coisa para socorrer, a maldição vem em cima de mim também. Essa é a realidade que existe entre nós. Então vê o irmãozinho sofrendo, ignora, não faz nada, com medo também de se estender a maldição para ele. Onde que está isso na Bíblia? Onde que tem isso na Escritura, por uma igreja viver essa realidade?
precisa mudar esse negócio. Eu entendo que uma igreja local, com um pastor, deveria fazer o levantamento, aqueles crentes mais abastados, empresários, ver os irmãozinhos que estão vivendo lá na miséria, às vezes estão lá fiel no dízimo, fiel na oferta, vivendo a vida em aperto, poderia melhorar mais um pouco se o pastor promovesse alguma coisa com a igreja para ele melhorar, para abençoar a igreja também. Mas não se pensa dessa maneira. Onde está a justiça social? Eu gosto muito do profeta Osés, que ele foi profeta Amós, que ele foi a boca de Deus no clamor de justiça social. O negócio foi tão sério que o profeta Amós, ele abriu a boca e chamou as mulheres dos príncipes de vacas de Bazã, porque era um lugar de terra fértil e o gado ia para lá, se alimentava, ficava gordo, e aquelas mulheres dos príncipes estavam bem vestidas, da melhor maneira, sugando os pobres. Hoje na igreja temos isso. A gente quer exigir do irmão que ele seja dizimista, que ele oferte, mas estamos vendo a necessidade dele também. E outra coisa, vou mexer, mas no lado também, pastor Ezel, o ministério pastoral, através de ordem de pastores, ordem de ministros, sínodos e mais não sei o que, etc, etc, deveriam ver também a necessidade de pastores que largaram tudo, estão exercendo com dignidade o ministério pastoral e passando em aperto, e outros pastores vivendo numa vida da babesca. Isso indigna, deixa a gente indignado, porque onde está a justiça social? Esse quadro precisava mudar também, de socorrer o pastor que precisa, que largou tudo com a sua família, que está em aperto, a igreja, a família que está em aperto, precisando de alguma coisa, ir lá, chegar na casa do irmão, está precisando de quê? Vai lá no mercado, no mercado, compra, enche, abarrota o carro, leva para a casa do irmão, abastece na casa do irmão. O que está precisando em casa de roupa, de calçado, quanto alguns têm para jogar no lixo e outros não têm nem para comer do lixo. Que negócio é esse? Cadê a justiça social? Isso precisa mudar. E como disse Jesus, é preciso reverter esse quadro, mudar, porque se não exceder a dos escribas e fariseus, a vossa justiça, não entrareis no reino dos céus. Muito bem. Pastor Eli, deixa eu seguir então aqui, nessa mesma esteira aqui que nós estamos discutindo, falando agora do nosso arraial aqui, daquilo que a gente tem que fazer, a diferença para qual fomos chamados. A religiosidade também não tem atrapalhado, e eu quero voltar aqui a um texto que já foi citado aqui rapidamente pelo pastor Humberto, Lucas capítulo 18, aquele fariseu em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aí ele segue. A religiosidade também não acaba corroborando para essa falta da justiça, da execução da justiça social? Porque parece que quando tem missões, quando a gente dá oferta em missões, parece que a gente já fez a nossa parte. Eu paguei a minha mensalidade, agora que o missionário que se vire lá onde ele está, não tem nada a ver com isso, a minha parte eu já fiz. Ou seja, o pastor Walter elencou aqui, existe uma maldição naquela família, eu não vou lá. A gente começa a fazer acepção, e outra, a gente usa texto bíblico, não joguei pérolas aos porcos. Aí a gente não prega o evangelho, a gente seleciona as pessoas, tudo isso em nome da religiosidade. Como é que é isso, pastor Eli? É um fato, né? Acontece o que nós vemos, né? Por exemplo, o Senhor recriminou esse fariseu. O Senhor recriminou. Mas, infelizmente, hoje, depois de tanto tempo, e a pessoa tem a Bíblia na mão, você ainda encontra crente dentro da igreja, falando assim, orando assim. O irmão vai orar. Aí o irmão que vai orar diz: Jesus, muito obrigado, porque eu não sou como aqueles que estão lá no prostíbulo, eu não estou na esquina me drogando, eu não estou no boteco lá me embriagando, eu tenho a minha família. Que oração é essa? É de fariseu. E hoje nós vemos isso dentro das igrejas. E outra coisa, quando nós cultuamos, que para mim o dízimo, a oferta, é um culto, é uma forma de adorar ao Senhor. Infelizmente, o mau ensino, o ensino deturpado entra e passa a ensinar a membresia
que o dízimo está comprando bênção de Deus. E que, dependendo do valor da oferta, está se pagando aquilo que o Senhor vai derramar. Eu leio pouco a Bíblia, deve ter sido isso, né? Eu ainda não encontrei um versículo que justifique dizendo que uma bênção tem preço. Nunca encontrei. Agora já vi, por outro lado, pessoas que cobraram a bênção e ficaram leprosas, etc. Então, e se acontecesse isso hoje? Da pessoa que cobra a bênção, aconteceu o que aconteceu com esses cidadãos, com Geazi e outros, não é? Então é preciso que nós estejamos ali vendo a palavra, mas vamos aplicar primeiro em nós. É mais fácil cobrar da vida dos outros. É mais fácil cobrar da vida dos outros. Eu sempre digo assim, quem prega a palavra tem uma responsabilidade muito grande, porque não é cano que a água passa e acabou, é instrumento. Então, se a pessoa está ministrando a palavra vai operar um milagre lá, primeiro o milagre vai acontecer aqui, que passou por aqui. Agora, como é que a palavra passa pela pessoa sem ter efeito algum? É preciso, então, que haja esse amadurecimento. Por exemplo, olha, as injustiças sociais são perceptíveis, correto? Perceptíveis. Está todo mundo falando da injustiça social. Para a pessoa falar da injustiça social, então a pessoa sabe o que é correto. E por que a pessoa não se levanta para fazer o que é correto? A começar dentro da igreja. Ontem eu estava ouvindo o debate, estava fazendo as coisas em casa, estava ouvindo o debate. Aí o Pedrão falou, acabei com o Ministério de Louvor da igreja. Acabei com o Ministério de Louvor. Por quê? Uma competição tremenda no altar. Um acha que canta demais, o outro não canta nada, e uma briga, uma confusão. O altar é o lugar de onde a bênção deve jorrar. E a pessoa, às vezes, está no altar dizendo, o que houve, irmão? Vocês não têm vida espiritual, não? Vocês estão fracos, não querem louvar? Ué, mas se a igreja não recebe, é porque não tem unção no altar. Não é? E aí a gente observa uma coisa, há uma competitividade, essa religiosidade leva a essa competição. Às vezes a pessoa não faz nada, mas é movido pelo rótulo. E vai o pastor tirar o rótulo da pessoa. Por exemplo, diácono. Diácono não é cargo vitalício. A Bíblia diz que diácono é enquanto bem servir. Não é verdade? Então a pessoa está no ministério diaconal. Agora o pastor foi movido, Deus mostrou, a pessoa não está produzindo nada. Então o pastor vai afastar aquela pessoa e colocar uma outra no lugar que produza. Mas você cria um problema. Você cria um problema. Por quê? Porque ele está na religiosidade ali, adorando ao cargo, não aquele que o capacitou para fazer a obra. Então, há uma série de situações que vêm corroborar para que essa situação fique assim, mal, né? Ficar ruim. Às vezes, olha, por exemplo, a pessoa gosta muito de julgar a vida dos outros e não sabe resolver os próprios problemas. Como é fácil julgar, fulano está errado, Beltrano está errado, fulano está vivendo assim, está vivendo assado, e não sabe conduzir, né, o próprio problema, não sabe resolver o próprio problema. E quanto à situação, aí a gente vai observar, quando nasce o bebê, a pessoa está com o maior cuidado lá, limpa o bebê. Quantas vezes lá em casa eu via que a gente dava, vocês têm filho, sabe disso, né? Dava banho no bebê, acabava já arrumado, aí a pouco a fralda estava cheia de novo. Aí volta para dar banho, não é? Mas eu nunca vi nenhuma mãe cuidadosa dar banho no bebê e depois jogar a água suja junto com o bebê fora. Eu nunca vi. Então a limpeza é para restaurar. Jesus, quando encontrou a mulher adúltera, né, Jesus rejeitou o pecado na vida dela. Mas Jesus não rejeitou a mulher adúltera. Jesus deu oportunidade para que houvesse mudança na vida dela. Então, muitas vezes, o que acontece são juízos parciais,
São juízos precipitados que a pessoa faz sobre a vida do outro. E começa a massacrar. Parece que a pessoa nunca teve valor. E aí o erro passa a ser o ponto crucial, não é? Então, vamos exonerar essa pessoa daqui. Ela já não serve mais porque praticou esse problema. Mas o Senhor, ele não atacava a pessoa, o Senhor atacava o problema. Uma vez o problema resolvido, a pessoa vai ser restaurada. A religiosidade traz uma falsa ou um falso entendimento da revelação da palavra. Faz com que a pessoa crie até mesmo a sua teologia própria. Vamos conduzir a vida à minha maneira. Eu penso assim, a minha maneira é essa, eu creio em Deus dessa forma. A Bíblia é uma só, a revelação é única, real, e todos nós deveríamos ter essa condição uniforme, não é? E a religiosidade, porque se fosse para a religiosidade, então os fariseus estariam corretos dentro daquilo que eles faziam, porque eles eram religiosos. Então é preciso que, se nós queremos que haja justiça social, que comece em nós. A igreja é lugar de igualdade. Por quê? Onde está o ponto central da justiça social dentro da igreja? O Senhor não faz acepção de pessoas. Então, nós até falamos isso no debate passado, né? É preciso que nós aprendamos a produzir dessa forma. Se nós conseguimos ver as injustiças de uma forma tão perceptível, nós sabemos o que é certo. Então vamos colocar em prática o que é certo. A mudança, não vamos esperar nos outros. Vamos começar a mudança em nós. Tá aí. Os ouvintes participando aqui, dizendo bom dia, Eliel, o que está faltando é amor. Lamentavelmente, obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Muita gente aqui participando, graças a Deus. Muito obrigado aí. Pura verdade que esse pastor está falando aí, os que têm não ajudam, os que são abastados, né? Igrejas milionárias apenas sugam e não ajudam, pastores vivendo na miséria e outros com jato particular. Aí começa aqui, né? As participações aqui, o debate é altamente democrático, de fato não é? As participações e as opiniões, né, que são respeitadas aqui. E aí, pastor Humberto, a Bíblia, ela, como nosso livro de regra, fé e prática, você não precisa nem para a Constituição para saber o que é a justiça social. Se a gente ficasse com o tratado da Bíblia, Provérbios 3 vai dizer assim: sempre que possível, não deixes de cooperar com quem precisa de ajuda. Ao sábio. Aí diz assim: não respondas simplesmente ao teu próximo, vai e volta amanhã, e eu te darei algo. Se tens disponível agora e podes ajudar. Olha isso. Olha o princípio da igualdade e da justiça social aqui. É isso aí. E eu vi esse texto, eu estava lendo esse texto aqui agora. Então o senhor já economizou as minhas palavras. Se nós observarmos, já foi dito e repetido aqui, que o Evangelho de Cristo, em todos os sentidos, e não é em Cristo só não, o homem que veio com a função de preparar o caminho, o precursor, João Batista, já veio também nessa mesma pegada, de pregar um evangelho de libertação, de transformação, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, pregando e exercendo um batismo que não era de proselitismo só para neófito, mas era de arrependimento de vida e transformação para viver uma nova vida em Cristo. Ele vai de encontro às autoridades e todos os comportamentos que colocavam a população comum no sofrimento. Então João Batista já veio com essa mensagem. Cristo, mas em todas as suas ações, a essência era o amor. E geralmente pelos necessitados. Em que pese não fazer distinção de ninguém. Mas é lógico, tem alguém que está precisando mais, é por aí que nós vamos. E ele deixa isso muito claro, que ele veio para esses doentes, não é? O pobre, o necessitado, etc. Vamos para a igreja primitiva. Ela começa muito bem, não é? Atos capítulo 2 é a igreja perfeita. É a igreja perfeita. Viviam todos unânimes no templo, né? Orando junto, partindo um pão junto. Ninguém era dono de nada, tudo em comum e blá, blá, blá. Eu tenho uma teoria também para isso aí, não é? Ali também tinha muito medo de Jesus voltar logo, vamos ser sinceros.
Sejamos sinceros. Beleza, muita gente fiel e tal, mas, eu vou e já volto. Como ele disse que ia e voltava, e voltou com 3 dias, então os caras disseram assim, vai voltar rápido. Então vamos ficar todo mundo dentro do templo aqui, porque... E não foi fácil ver Jesus. Vamos pensar com a mente humana, na prática, ver Jesus na cruz do Calvário, ver ele ser tirado da cruz morto, José de Arimateia e Nicodemos pegar o corpo dele, tratar do corpo dele, colocar num túmulo e 3 dias depois ele apareceu para as pessoas. Então, eles ficaram impactados com aquilo. Esse camarada vai voltar mesmo, mas quando? E perguntaram para ele, você volta quando? Não sei o dia nem a hora, só quem sabe é meu pai. Eu venho como ladrão, porque não avisa a hora que vem. Então perceba que eles estavam nessa expectativa. Ora, pastor Eliel do Carmo, se hoje nós tivéssemos a certeza que Jesus estaria voltando. Meu irmão, essa igreja é um tupi. Galera, é pra dentro da igreja, eu digo que isso é certeza. É porque ninguém vive com esse pensamento. Voltando agora há pouco, né? Daqui uns dias. Daqui uns dias, volta daqui a 2 dias. O cara vai pra dentro da igreja, mas ele vem tudo que ele... Pra que ele quer ter riqueza se ele não... Ele quer ir pro céu, não é isso? Então a expectativa era que ele voltaria logo. Mas vamos lá. Atos capítulo 5, o que acontece? Ananias e Safira. O problema aparece. Egoísmo, egocentrismo. Venderam lá, pensaram só neles, retiveram parte do bem, beleza. E foram exterminados. Atos capítulo 6, maior exemplo de justiça social no início da igreja. Por quê? As hebreias estão sendo prejudicadas, não é isso? Por beneficiar, as gentias estão sendo prejudicadas por beneficiar as hebreias. O que nós vamos fazer? Então, peraí, vamos colocar alguns homens para cuidar da mesa das viúvas, etc. E dos órfãos. Não é isso aí? Não estou certo? Então, logo você vai perceber o quê? Viúva e órfãos eram o quê? Os necessitados. Então, o que está acontecendo aqui? Justiça social. É a igreja, como agora instituição, exercendo justiça social. Eu poderia forçar a barra aqui, mas vou tomar pancada de tudo quanto é lado, mas como já estamos acostumados, não tem problema não. Eu tenho o texto das filhas de Zelofate, não é isso? É um texto lindo. Sim. É justiça social ali, sim. Não é não? E Deus volta, hein? E Deus volta e mexe na lei. Por quê? As mulheres não tinham marido e eram... Estavam sem o pai e não tinham maridos. Então não tinham direito à herança. Tô certo? Não é isso aí? E aí foram a Moisés. Peraí, a gente não tem marido. Não tem mais o pai. Nós estamos sem terra. O que vamos fazer? Moisés falou, vamos no chefe. Deus, as filhas de Zelofate estão reclamando lá porque estão sem terra, estão sem bens. Então muda a lei, vai lá e beneficia elas. Não é assim? O que é isso aqui, minha gente? Justiça social. Então eu vou ao Antigo Testamento e mostro exemplos de justiça social. Vou ao Novo Testamento e mostro em Atos capítulo 6, justiça social. Se a gente for para Paulo, o que mais tem ali... Mais tem. Mas olha, eu não quis ser pesado a vocês, é por isso que eu tô trabalhando. O Exatamente. Cara trabalhar para não ser pesado ao outro. Pastor Eliel do Carmo, sincero, honestamente, pastor Eli falou isso aqui, pastor Walter também tratou disso aqui. Primeiro pensamento, a gente está discutindo aqui, só que geralmente, o que o cidadão faz quando ele ouve um debate desse? Todo mundo fala, não, tem que ter justiça, a igreja, o pastor tem que vender, tem jatinho, a gente fala pro outro. Mas você acabou de ler um texto, o que eu posso fazer? Já viu aquelas frasezinhas de rede social? Comece a mudar o mundo por você. Mas é isso aí. Parece uma coisa simplória, mas é a verdade. Ao invés de ficar procurando o erro do outro, que tem jatinho, que tem carro, que tem casa, começa por você. Começa você a exercer a justiça social. Foi aquele debate que nós fizemos aqui sobre o papel da igreja, do crente nessa situação. E outra coisa, pastor Eli falou aqui, mas de maneira correta, religiosidade e competitividade dentro da igreja, meu irmão. Eu tenho batido nessa tecla há muito tempo. Jesus disse para os discípulos que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja dele. Aí o que a galera pensou? Bom, se o inferno está vencido, vamos brigar entre a gente. E aí fica uma igreja disputando com a outra, qual que é melhor, que tem mais gente, que tem mais poder, que o louvor é melhor, que prega um evangelho melhor, que o pastor tem mais poder. Fica os crentes disputando entre eles. Aí vem o Pedrão, citado por você, né? Citado aqui pelo pastor Eli, que é uma pessoa que nós conhecemos bem, e faz uma declaração dessa. Acabei porque tinha competição. E tá cheio de competição. É gente competindo umas com as outras, é gente julgando umas às outras. E por que não se para, olha pra dentro de si mesmo, e aí olha pro próximo e vê o que pode fazer? Pois é. Vai melhorar muito. E lamentavelmente, a gente até se utilizava um texto da Bíblia, dizendo assim, primeiros domésticos da fé. Lamentavelmente hoje nem isso mais. Nem isso mais. Lamentavelmente. Estão batendo primeiro nos domésticos da fé. Como corta isso, viu? Pesquisa do dia. Justiça social. Começar por nós. 63% dizendo não saber, 37% sim, 100% ouviu o debate. Todos nós fomos confrontados hoje
porque em algum momento a gente sempre pode fazer um pouquinho mais. Aliás, é o que Deus espera da igreja dele na face da terra, porque se a nossa justiça não exceder, a gente vai ficar igualzinho à Constituição, igual ao Brasil, igual a de quem a gente fica falando. Então, tá na hora de mudar, tá na hora de trocar absolutamente tudo e começar a partir de hoje a exercer e a vivenciar justiça social. Se você acha que faz, faça mais. Se você fala assim, eu não faço não, então comece hoje. Comece por você. Viu o conselho do pastor Humberto Sequeira. Pastor, querido Walter Miranda, do Ministério da Obra da Restauração de Tudo em São Gonçalo, na Rua Valente do Couto, 542, em Jardim Alcântara, São Gonçalo. Obrigado, meu pastor querido. Ok, pastor Eliel, foi um prazer estar aqui nesse debate dessa manhã. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos. Rapidinho, mas o texto de Tiago, capítulo 2, né, a partir do versículo 14, parece que nesse exercício de justiça social, a nossa fé é confrontada, viu? Deus nos abençoe. É verdade. Bem lembrado também. Pastor Eli Alves de Souza, da nossa Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar. Logo mais a partir das 7h30 da noite tem culto da palavra. Um grande culto hoje. Vamos estar juntos lá. Isso aí. Viu? E toda a turma aí está convidada. Eu gostaria que os nossos queridos radiovintes marcassem aí o texto de 1 João 4, no verso 20, e observasse o que João está passando para nós. Você não pode dizer que ama a Deus odiando o seu próximo. Eita, glória. Você não pode dizer que ama a Deus odiando o seu próximo. O que a Bíblia ensina? Amar é vencer o mal com o bem. Tá aí. Lembrando que logo mais às 10 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto para a glória de Deus. Vai estar pregando logo mais o pastor Oséias Cardoso, da Assembleia de Deus da Boiúna, em Jacarepaguá. Logo mais então às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa. Pastor Humberto Sequeira, presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro, pastor da Igreja Batista Monte Hermon em Teresópolis, na Rua São Pedro, 605 em Teresópolis. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço pela honra, pelo privilégio. Mandar um abraço aqui pro pessoal da Igreja Batista Atitude da Barra, aqui pertinho. Hoje à noite eu tô lá. Nosso mano Josué Valando. Culto da Resposta. Vou estar lá pregando na Quarta da Resposta com a Midian Lima. Tenho certeza que vai ser uma bênção lá. Muito bom. E Deus há de nos abençoar. E aproveitar que também pediu o Walter Eli para fazer uma justiça social hoje, pagar meu almoço, né? Porque ele... Já que tem que começar, né? Eles são pastores de igrejas grandes, ministérios ricos, prósperos, né? Então, assim, eu tô mais aqui para baixo, podiam pagar o almoço hoje, né? E pagar em lugar também bom, não é? Pastor Eli, eu sei que ele gosta de almoçar nos lugares bons aí. Vê se nós moramos na Baixada, né, rapaz? Ele mora no Alto de Teresópolis, olha... As coisas estão mudando. Um beijo nas meninas, mano. Obrigado, querido. Valeu. Bom, gente, vem aí a Débora Lira, comandando então o Tarde Maior aqui na nossa melodia. Logo mais então às 10 da noite o nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, boa tarde, boa quarta. Obrigado, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional, surpreendente. Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br.
Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil.